Falar o Deus é uma coisa mais ou menos recente, né? Se a gente pensar, por exemplo, o hinduísmo, que não é uma religião, mas é um sistema de crenças e práticas espirituais da Índia. O hinduísmo existe há mais ou menos 5.000 anos no planeta. E se a gente pensar em outras coisas, tipo as religiões do Egito Antigo, da Mesopotâmia, as religiões da Grécia, blá blá blá, a gente vai ver que todas essas religiões, elas eram politeístas, né? Elas acreditavam em várias forças da natureza, em vários deuses, em várias coisas e blá blá blá. Então essa ideia de um Deus, ela é recente. Ela começa, aliás, com o judaísmo há 4.000 anos atrás. Eu não sei se vocês sabem como o judaísmo começou no mundo. Antes, quando era politeísta, existiam muitas deusas mulheres, muitos deuses homens, e o poder era mais ou menos dividido entre essas divindades, né? As mulheres eram cultuadas. Se a gente pensar, por exemplo, na Grécia, Atena é a deusa da sabedoria. Ou então, se a gente pensar no Egito, Sekhmet é a deusa da guerra. Para dar sequência ao nosso raciocínio, a gente precisa entender então que a gente vai sair de um sistema de crenças politeísta e vai começar um culto a uma divindade única, que não, por acaso, é um homem, esse Deus homem, e ainda mais claro, esse Jesus Cristo branco, loiro e de olho azul. De todos os milagres que ele fez, andar em cima d'água, curar a lepra, ressuscitar a menininha lá, ou então multiplicar pão e... O milagre mais, assim, chocante foi que há 2.000 e tantos anos atrás ele nasceu no meio do Oriente Médio, em Nazaré, ele nasceu branco, loiro, do olho azul. Vai entender. É importante que a gente traga aqui o conceito de hegemonia cultural para que a gente comece a vislumbrar que um Deus homem e um Jesus branco do olho azul são ferramentas culturais para que você que não é homem crie uma atmosfera de respeito com essa divindade fazedora de tudo, mestra de tudo, que é homem. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tudo no masculino. É uma mensagem para todas as outras etnias não caucasianas europeias de que elas devem algum respeito, né? Porque se elas são cristãs, se elas seguem Cristo, se elas obedecem, é bom obedecer a gente branca também. Bom, e esse Deus monoteísta inventado pela cultura judaico-cristã, ele é um Deus que é muito reflexo dessa sociedade que o criou, né? Sabe aquela passagem da Bíblia que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança? É só trocar. É só entender que o homem fez Deus à sua imagem e semelhança. E aí que a gente entende, né? Porque que Deus primeiro faz o Adão e daí do Adão faz o segundo sexo, beijo Simoninha, que é a mulher, né? Primeiro o homem, depois se sobrar faz a mulher. Ele é um Deus viciado em obediência e carnificina. Ele é um Deus que precisa que você não o conteste e se você se atrever a contestá-lo, ou você morre ou você está expulso. Outros pontos também que me deixam um pouco encucada com essa mitologia do monoteísmo, desse único Deus. Então, por exemplo, acreditar que ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então, beleza, se ele sabe de tudo, e se ele está em todo lugar, e se ele pode tudo, por que ele deixou a gente ser expulso do paraíso? Então, esse Deus, ele tudo pode, tudo sabe, está em todo lugar e agora, enquanto tem gente sendo assassinada, decapitada, senhoras da terceira idade sendo estupradas, crianças sendo traficadas, gente tendo os órgãos arrancados, exploração, miséria, fome. E ele não impede que nada seja feito. Então, se a gente pensa nesse Deus que tudo sabe, tudo pode, está em todo lugar, mas nada faz, ele é cúmplice do mal. O que este cidadão disse está certo em algumas partes. Assim, eu chamo ele de cidadão porque ele é homem. O cromossomo é de homem. Vamos lá. Falar o Deus é uma coisa mais ou menos recente, né? Falar o Deus não é uma coisa recente, como esta pessoa diz, pois os sumérios já chamavam a divindade de Deus. Eles usavam a palavra Dingir ou Dingir para se referir à divindade. Esta palavra, Dingir, quer dizer celestial ou brilhante. Avançando no tempo, os gregos usarão a palavra Theos para se referir à divindade, e esta palavra quer dizer celestial ou brilhante. Que no futuro, esta palavra será falada como Zeus. E a palavra Zeus se torna a palavra Deus, que quer dizer celestial ou brilhante. Os romanos vão usar a palavra Deivos ou Deios, que quer dizer celestial ou brilhante. Então, esta coisa é bem antiga, não é tão recente assim.
Se a gente pensar, por exemplo, o hinduísmo, que não é uma religião, mas é um sistema de crenças e práticas espirituais da Índia. O hinduísmo existe há mais ou menos 5.000 anos no planeta. Se a crença no hinduísmo existe há mais de 5.000 anos no planeta, e isto é verdade, a crença dos sumérios é muito mais velha do que a crença no hinduísmo, porque a civilização sumeriana é de longe a civilização mais velha que existe neste planeta. Se a crença hinduísta tem mais de 5.000 anos, a sumeriana com certeza tem mais de 30.000 anos no planeta. E se a gente pensar em outras coisas, tipo as religiões do Egito Antigo, da Mesopotâmia, as religiões da Grécia, blá blá blá, a gente vai ver que todas essas religiões, elas eram politeístas, né? Elas acreditavam em várias forças da natureza, em vários deuses, em várias coisas e blá blá blá. Sim, estas religiões eram com certeza politeístas, só que mesmo estas religiões politeístas, como as religiões sumerianas, egípcias, hinduístas, chinesas, etc., no princípio acreditavam em um ser poderoso único. Nenhuma religião na Terra começou politeísta. No princípio acreditava-se em um Deus que com o tempo foi aumentando estas divindades. Isso aconteceu por vários motivos, inclusive a introdução de deusas femininas. Em algumas culturas, a princípio adorava-se apenas uma divindade feminina, como por exemplo a Vênus de Willendorf. Em outras culturas, a crença em uma divindade nasceu com deuses masculinos, mas em todos os casos, no princípio, acreditavam-se em um único ser poderoso e com o tempo a crença vai ganhando outras divindades, outros deuses. E este ser poderoso, ou esta ser poderosa, dependendo de vários fatores, ou continua sendo o deus ou deusa principal, mas não sendo a única, ou fica sendo um dos deuses ou uma das deusas principais. Então, essa ideia de um Deus, ela é recente. Ela começa, aliás, com o judaísmo há 4.000 anos atrás. Aqui há um erro. Na verdade, a primeira religião monoteísta do mundo, com a crença em um só Deus, surge no Egito Antigo com o faraó Amenhotep, que posteriormente ele é chamado de Akhenaton, que significa espírito de Atom. Foi dele a ideia de existir apenas um Deus, que no caso seria o Sol, o Deus Atom. Depois de Amenhotep, isso mais de 1.000 anos depois, vem a religião monoteísta fundada por Zoroastro ou Zaraustra, lá na Pérsia. E com o tempo a religião de Zoroastro fica sendo dualista. E a religião do faraó Amenhotep morre com a morte do faraó. O povo judeu não foi o primeiro povo a fundar a primeira religião monoteísta do mundo. Esta informação está errada. Eu não sei se vocês sabem como o judaísmo começou no mundo. Antes, quando era politeísta, existiam muitas deusas mulheres, muitos deuses homens, e o poder era mais ou menos dividido entre essas divindades, né? As mulheres eram cultuadas. Se a gente pensar, por exemplo, na Grécia, Atena é a deusa da sabedoria. Ou então, se a gente pensar no Egito, Sekhmet é a deusa da guerra. Outra informação falsa. Os poderes não eram divididos na antiguidade. Em alguns locais do mundo antigo, os poderes eram mais ou menos equivalentes. E esses alguns locais eram muito restritos. Na ilha de Creta, as mulheres tinham direitos iguais aos dos homens, mas as mulheres não iam para a guerra, mesmo tendo os mesmos direitos. Em Esparta, as mulheres tinham tratamentos melhores do que as mulheres de Atenas, mas estas não iam para a guerra. E outras culturas aí do mundo antigo. Falando de mitologia ou religião, no mundo antigo, os poderes não eram iguais. Mesmo tendo deusas femininas poderosas como Atenas, Zeus, um deus masculino, era o deus primordial e poderoso. E a avó dele, que é a deusa Gaia, a deusa da terra, não era uma deusa mais cultuada do mundo antigo na Grécia. As deusas mães existem em várias culturas, mas elas não são as deusas mais cultuadas. Sempre foram os deuses masculinos por causa da guerra. Mulher raramente ia para a guerra. Eu disse raramente.
Ele não disse que mulher nunca iam para a guerra. Por exemplo, as mulheres do mundo viking iam para a guerra. Só que a maioria esmagadora das mulheres do mundo antigo ficavam em casa e os homens iam para a guerra. Em raras exceções, em alguns povos, em alguma fase da história, dependendo de vários fatores, as mulheres poderiam ou não irem para a guerra. É por isso que no mundo antigo a questão dos deuses masculinos são mais evidentes do que as deusas mulheres. E sem contar que no mundo antigo, em muitos lugares, as mulheres sempre eram tratadas como seres de segunda classe. E isso vai refletir na religião e na mitologia. Além de a mulher não ir para a guerra, isso na maioria dos países do mundo antigo, a mulher também não carregava peso como os homens carregavam. Por exemplo, mulheres trabalhando em minas era raro. Tinha, mas era mais raro. Mulher carregando pedra era raro. Mulher carregando toras de madeiras nas costas era muito raro. Estes serviços pesados sempre era reservado aos homens. No caso, os escravos ou os pobres. Para dar sequência ao nosso raciocínio, A gente precisa entender então que a gente vai sair de um sistema de crenças politeísta e vai começar um culto a uma divindade única, que não, por acaso, é um homem. Esse Deus homem. Porque o culto ao Deus homem tornou-se a vedete da vez ao invés dos cultos politeístas. Isso aconteceu por causa da Igreja Católica Apostólica Romana. Não foi nada de machismo, combater as pessoas com opções sexuais alternativos e etc. Foi puramente marketing, propaganda religiosa católica, que suprimiu o politeísmo das religiões antigas. E mesmo estas religiões sendo politeístas, as principais divindades adoradas eram deuses masculinos. Como eu disse, é o homem que vai para a guerra, é o homem que carrega peso, é o homem que fica mais debaixo do sol, e a mulher fica mais cuidando da casa, tendo serviços domésticos, cuidando das crianças. Não que a vida da mulher seja fácil, nunca foi fácil e jamais será fácil, é óbvio. Mas a questão de carregar peso e ir para a guerra é uma coisa masculina, isso até nos dias de hoje. Com o advento da religião católica apostólica romana, o culto às divindades politeístas foram sendo vencidas. É por isso. É claro que esta pregação do catolicismo foi feita por espadas, castigos, guerras, assassinatos, derramamento de sangue, torturas e etc. E ainda mais claro, esse Jesus Cristo branco, loiro e de olho azul. De todos os milagres que ele fez, Andar em cima d'água, curar a lepra, ressuscitar a menininha lá, ou então multiplicar pão e... o milagre mais assim chocante foi que há 2000 e tantos anos atrás ele nasceu no meio do Oriente Médio, em Nazaré. Ele nasceu branco, loiro, do olho azul. Vai entender. Isto está correto. Jesus Cristo não é branco. Jesus Cristo é negro, preto, escuro. Jesus Cristo, ele nasceu no Oriente Médio, em Belém de Judá. E naquela época o povo era negão, era preto, tinha cabelo de bombril, beição, narigão, pele escura. Não é esse Jesus católico, espírita e evangélico que tem que ser cultuado. Isso está correto. Esse Jesus que é cultuado nas religiões católicas, espíritas e evangélicas não é Jesus. Bom, se não é Jesus, ou vai ser demônio, diabo, Satanás, Belzebu, Melcom, Dagon, o Cramunhão e etc. É importante que a gente traga aqui o conceito de hegemonia cultural para que a gente comece a vislumbrar que um Deus homem e um Jesus branco do olho azul são ferramentas culturais para que você que não é homem crie uma atmosfera de respeito com essa divindade fazedora de tudo, mestra de tudo, que é homem. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tudo no masculino. A questão de se crer em uma divindade de pele branca, cabelos europeus, olhos europeus, todo alvo por si só, tendo aspecto europeus, é a máxima da eugenia religiosa. É o racismo religioso, é o racismo estruturado. Está correto essa informação. Por que tem que ser sempre branco?
você coloca na internet, na televisão, novela, filme, videogame, revista, HQs e etc., Jesus Cristo será branco, europeu, caucasiano. Está errado. Isto é racismo. E tudo que remete ao mundo dos arianos será branco. Para mostrar o que? Poder, influência. É a propaganda. A propaganda é a principal arma de qualquer empresa, de qualquer instituição. É a propaganda do mundo ariano. É a propaganda do mundo religioso capitalista ocidental. Está correto. E um Jesus branco do olho azul são ferramentas culturais para que você que não é homem crie uma atmosfera de respeito com essa divindade fazedora de tudo, mestra de tudo, que é homem. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tudo no masculino. Nós vemos aqui um discurso lacrador feminista. E quem é homem e é negro não entra nesta equação? É errado ser homem? Qual é o problema de ser homem? É errado ser machista e é errado ser feminista. Nós temos que ser o quê? Nós temos que ser humanistas. A questão de ter o Pai, o Filho, o Espírito Santo, tudo no masculino, remete à Igreja Católica Apostólica Romana. Não tem nada a ver com o cristianismo. Eu quero dizer uma coisa, a religião católica apostólica romana e toda a religião evangélica não são religiões cristãs, não representam o cristianismo, elas representam qualquer coisa, menos o cristianismo. Se pegarmos a Bíblia e ler o Novo Testamento, não vamos encontrar Trindade lá. A Trindade é uma invenção católica, não existe na Bíblia. Não confundir a Bíblia com religião, não confundir os escritos bíblicos com o sistema católico e com o sistema evangélico, porque ambas religiões não são de Deus. A Trindade que os católicos tanto veneram e que os evangélicos tanto idolatram, ela não existe na Bíblia. A Bíblia em nenhum ponto vai defender, criar, ensinar questão de Trindade. Não vai. Mas, infelizmente, pessoas como esta pessoa criticam o cristianismo, que é bíblico, sem conhecer. Não podemos odiar alguma coisa que não conhecemos. As pessoas criticam a religião católica ou evangélica pensando que é o cristianismo. E na verdade, essas religiões não são cristãs. E essa crença na Trindade que os católicos, os evangélicos acreditam tanto, é uma crença das religiões politeístas antigas, que eles introduziram em suas respectivas religiões. Novamente aqui, ser católico, ser evangélico, não é ser cristão. Ser católico é ser católico. Ser evangélico é ser evangélico. Ok, cada um no seu quadrado, cada um na sua religião. Mas, se pegarmos a Bíblia e começarmos a ler o Novo Testamento, nós veremos que não encontraremos nada de catolicismo no Novo Testamento e nada de religião evangélica no Novo Testamento. Jesus Cristo não criou a Igreja Católica. Jesus Cristo não criou a religião evangélica. São Pedro nunca foi o primeiro Papa. Isto é uma falácia hedionda, herética e profana católica. Pedro não foi o primeiro Papa. E nem está na Bíblia esse negócio de Papa, para começar. E Jesus não criou a religião evangélica. Todas as crenças evangélicas, todas as doutrinas evangélicas, se colocarmos na Bíblia neotestamentária, cairão por terra, porque as doutrinas evangélicas não são de Deus. Ser religioso católico ou evangélico não é ser cristão. Simples assim. Eu entendo a confusão. Parece que é de Deus, parece que é bíblico, mas não é. A raiva que as pessoas têm da Bíblia é porque elas não conhecem. A falta de conhecimento faz com que nós odiamos alguma coisa que simplesmente nos falta o conhecimento. Bom, e esse Deus monoteísta inventado pela cultura judaico-cristã, ele é um Deus que é muito reflexo dessa sociedade. O problema aqui não está na crença da Bíblia, ou na crença do cristianismo, ou na crença de algum tipo de religião. O problema está em aplicar erradamente os ensinos da religião. Seja esta religião católica, evangélica, espírita, budista, shintoísta ou etc. Quando você aplica erradamente as doutrinas, os conceitos religiosos, alguém sofre. E quem sofre vai se sentir com raiva da
da pessoa que quer dominá-la, da pessoa que quer controlá-la. É uma mensagem para todas as outras etnias não caucasianas europeias de que elas devem algum respeito, né? Porque se elas são cristãs, se elas seguem Cristo, se elas obedecem, é bom obedecer a gente branca também. Se alguém quer acreditar em Deus, ok. Não quer acreditar em Deus, tudo bem. Quer acreditar em vários deuses, que o faça. Quer acreditar em várias deusas, que acredite. O importante é você aplicar a sua crença na prática diária para você ser uma pessoa melhor. E principalmente ajudar as pessoas que estão à sua volta. Não pode ajudar com dinheiro? Ajude com conhecimento. E muitas vezes na vida, o conhecimento é mais útil do que o dinheiro. Sociedade que o criou, né? Sabe aquela passagem da Bíblia que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança? É só trocar. É só entender que o homem fez Deus à sua imagem e semelhança. Você faz o Deus a sua imagem e semelhança. Ou você faz a deusa a sua imagem e semelhança. Ou você faz os deuses ou as deusas a sua imagem e semelhança. Isso não está errado. Quando você é representante de uma empresa, você faz aquela empresa onde você vai fazer visita. Se você se comporta mal, você faz a imagem desta sua empresa que você representa má. Se você faz o bem, então bem. Tudo depende de como aplicamos no nosso dia a dia a nossa crença, a nossa fé. Como os seres humanos aplicam o mal, então a representação, a feitura, a fabricação desta crença neste Deus, infelizmente será da pior qualidade. E aí que a gente entende, né? Porque que Deus primeiro faz o Adão, e daí do Adão faz o segundo sexo, beijo Simoninha, que é a mulher, né? Primeiro o homem, depois se sobrar faz a mulher. Ele é um Deus viciado em obediência e carnificina. Aqui está um erro, para variar. Não importa se Deus fez primeiro o homem ou primeiro a mulher. Em várias mitologias, o homem será feito primeiro. Em outras mitologias, a mulher será feita primeiro. Como é o homem que ia à caça, ia à guerra, e ainda é o homem que carrega peso, toda a feitura social, quando se diz de pontapé inicial, o homem será primeiro. E a questão do Deus fazer primeiro o homem é uma questão mitológica hebraica. O conto de Gênesis é uma mitologia, é uma metáfora. E nas mitologias em que a mulher é feita primeiro, isso não acontece? Por exemplo, na mitologia grega, a deusa Gaia nasce primeiro. Aquela sopa cosmológica do caos gera a primeira divindade, o primeiro ser vivente, que é uma mulher. E aí? Ninguém vai falar nada? Porque é o feminismo power? Tudo bem? O importante não é quem nasce primeiro ou depois. O importante é o que eu faço para ajudar as pessoas que estão à minha volta. O que eu creio é colocado em prática para ajudar pessoas. Eu prego e vivo o altruísmo. É isso que importa. Ele é um Deus que precisa que você não o conteste, e se você se atrever a contestá-lo, ou você morre ou você está... O problema de má interpretação que o brasileiro sofre é gritante. Em várias passagens bíblicas, até no Alcorão, você pode contestar as divindades. Em várias mitologias, os seres humanos contestam as divindades. A questão não é se você contesta ou não Deus. A questão é, você consegue obedecer o padrão que é exigido de você? Porque as obediências que Deus quer para nós, você vai ver que é a mesma obediência que o patrão na empresa quer de nós. Que é a mesma obediência que o chefe da cadeia na prisão quer de nós. É a mesma obediência que o chefe da boca de fumo quer de nós. É a mesma obediência que o seu pai, a sua mãe vai querer de você. É a mesma coisa, não enganar as pessoas, não ficar mentindo, honrar o clã que você vive, procurar ser o melhor que você pode, é a mesma coisa. Qual é o problema? Se a sociedade brasileira está um caos, é por causa do egoísmo humano. Seja este egoísta machista ou feminista, católico ou evangélico, espírita ou ateu, de direita ou de esquerda, o ser humano é egoísta. E o ser humano sempre tem desculpas para não fazer o que é certo. Todo mundo sabe qual é o seu lugar e o que ele tem que fazer. Então por que não faz? Não faz porque não quer. Aí coloca desculpa. E se alguma coisa der errado, a culpa nunca é minha, sempre é de terceiro.
pontos também que me deixam um pouco encucada com essa mitologia do monoteísmo, desse único Deus. Então, por exemplo, acreditar que ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então, beleza, se ele sabe de tudo, e se ele está em todo lugar, e se ele pode tudo, por que ele deixou a gente ser expulso do paraíso? Então, de novo aqui é tocado o assunto do livro de Gênesis. Eu sei que muita gente vai ser contra o que eu tô falando, mas o livro de Gênesis é uma mitologia, não é real. Cobras não falam. E se for levar a sério o livro de Gênesis, então temos que levar a sério a mitologia sumeriana, porque o livro de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 14, é mitologia sumeriana na veia, de A a Z. Então, vamos levar em conta a mitologia original ou a mitologia que foi inspirada, que é o livro de Gênesis. E a questão do ser humano ser expulso do paraíso, de todo o contexto mitológico que podemos falar, ou também de uma forma religiosa, embora não este o caso. É um ensinamento. Agora, tem uma coisa que eu entendo. A revolta que as pessoas têm da Bíblia é por causa do sistema religioso que engana, rouba, ilude, persegue e não está nem aí com o seguidor. A religião só dá certo porque o marketing propagandístico é muito forte. Nós sabemos que o marketing é o principal ativo de qualquer empresa. Qualquer empresa que queira ter sucesso tem que investir pesado em marketing. E os religiosos são bons em marketing. É por isso que tem muito idiota que defende religião. Só que, lendo a Bíblia, nós veremos que Deus não tem nada a ver com isso. É o ser humano que é ganancioso, que é controlador, monopolizador, que quer sempre estar no poder. E, é claro, nunca ajudar ninguém. Assim, não é que Deus deixou as pessoas, sei lá, Adão e Eva, serem expulsos do paraíso. Existia um protocolo que eles desobedeceram. E como falar mal daquilo que não conhecemos é muito fácil para o ser humano falar, esta pessoa desconhece totalmente sobre filosofia, mitologia e estudo da religião. Em várias culturas, outros deuses, outras divindades foram poderosas, onipotentes e oniscientes. E mesmo assim, deixou a desgraça correr solto na Terra. É daí que muitos heróis mitológicos contestam as divindades. Não é uma coisa exclusiva da Bíblia. Esse Deus, ele tudo pode, tudo sabe, está em todo lugar e agora enquanto tem. Gente sendo assassinada, decapitada, senhoras da terceira idade sendo estupradas, crianças sendo traficadas, gente tendo os órgãos arrancados, exploração, miséria, fome. E ele não impede que nada seja feito. Então, se a gente pensa nesse Deus que tudo sabe, tudo pode, está em todo lugar, mas nada faz, ele é cúmplice do mal. Em várias passagens bíblicas, nós vemos que Deus mandou matar crianças. Sim, aconteceu. Mas é o que eu falo de novo. A pessoa, ela desconhece a Bíblia, desconhece mitologia, filosofia, história e etc. Na Bíblia, este Deus é tido na época como o Deus da guerra. E por vários contextos, o povo de Israel teve que invadir, roubar, tomar as terras de outras pessoas. E tinham que matar crianças, velhos, idosos, grávidas, bois, gatos, cachorros, dinossauros, papagaios e etc. Tinha que tomar tudo, porque a terra era o ativo mais precioso para aquele povo naquela época. E o Deus da Bíblia, do Antigo Testamento, não era o único Deus que fazia isto. O Deus Dagon fazia isto, Quemos fazia isto. O Deus Quemos exigia sacrifício de crianças. E se vocês forem observar, para quem estuda a Bíblia, para quem entende de literatura, esta pessoa está falando mais do Deus do Antigo Testamento, mais da questão religiosa do Antigo Testamento. Por que não cita o Novo Testamento? Até alguém pode me corrigir nos comentários dizendo assim: o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Ok, o importante é que a forma de se fazer as ações aqui na Terra em nome de Deus é diferente no Novo Testamento. Por que as pessoas, quando falam mal da Bíblia, focam mais no Antigo Testamento? Porque é mais fácil. Porque o Antigo Testamento é religião, é o sistema religioso. E no Novo Testamento não vai ter religião, não tem nada de religiosidade. E as pessoas, principalmente as que moram no Brasil, não leem, não se instruem. Elas vão dar várias desculpas. Chego cansado em casa, trabalho muito, não tenho tempo, não sei o quê. Ok, eu também chego cansado em casa, não tenho tempo.
e leio. Isso não é desculpa. O brasileiro não lê porque o brasileiro é burrinho, né? O brasileiro é jegue. Sim, Deus mandou matar crianças no Antigo Testamento. No Novo Testamento está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa parte não é falada. Outra parte, Jesus disse que ele veio para dar vida pelos seus. Jesus Cristo veio dar a sua vida para que as pessoas acreditassem e para que os pecados fossem purificados. Todo mundo fala e reclama do derramamento de sangue das crianças do Antigo Testamento, mas ninguém fala das pessoas que morreram em nome de Jesus Cristo. No livro de Atos, o próprio Jesus Cristo foi assassinado, e aí? E não morrem por causa da religião, eles morrem por causa de uma ideia salvadora da humanidade para um algo melhor. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.